Atualidade Jurídica. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar dos limites de relação de emprego. Para isso, evidentemente, a gente sempre convida profissionais que são especializados nesses temas. E hoje está conosco novamente o Dr. Alberto Rosman, que a gente vai abordar esses temas, que é um tema bastante preocupante entre as relações. É isso, Dr. Alberto? É isso aí, Guaraci. Nós conversamos em outra oportunidade sobre questões pré-contrato, durante o contrato e pós-contrato, e acabou gerando esse tipo de dúvida, mas o que realmente a pessoa tem que observar, né? Claro. Atualmente a gente tem uma questão muito simples, porque a conduta da pessoa, ela é aquela conduta que deve ser pautada na boa-fé, na lealdade, na fidelidade, na informação, na conversa entre as pessoas. Claro. Porque às vezes existem pontos de conflito que uma pequena conversa resolveriam. Às vezes existe uma divergência, a gente vê no dia a dia, de um pagamento de uma comissão. E aquele pagamento não foi feito, às vezes, por motivo... Pequenas coisas que podem ir sendo ajustadas e vão dando a ambas as partes uma impressão melhor, uma impressão de honestidade, uma impressão de sinceridade, e que isso conduz, sim, para uma relação boa de emprego. Isso é importante que seja observado. Isso a gente precisa na sociedade e a gente também precisa na relação de emprego. Claro. Doutor Alberto, às vezes o patrão, o diretor, o presidente nem conhece os funcionários de mais baixo escalão. Isso dificulta um pouco essa relação para que as coisas andem melhor? Isso dificulta bastante. Inclusive, vem sendo desenvolvido alguns programas... Sim, nós vimos um programa na Rede Globo, fantástico, não foi? Isso. Que inclusive, o patrão se vestia de funcionário, né? Isso, e esse é um projeto desenvolvido mundialmente. Ele foi apresentado no Brasil, mas ele também é desenvolvido fora. Claro. Porque o que acontece? Muitas empresas, e nem sempre empresas grandes, há um distanciamento muito grande entre a direção e a operação. E esse distanciamento impede que a direção conheça a realidade da sua própria empresa. Claro. E muitas vezes impede que a sua própria empresa conheça a sua direção. Essa aproximação ela é importante. E ela, claro, deve existir intermediários, que são os supervisores, gerentes, enfim, outros diretores que não os próprios acionistas majoritários, mas deve existir uma sintonia e deve existir um sincronismo de trabalho, porque isso faz a diferença. Claro. A relação, né? A relação. Pessoas. O que a gente verifica nesses programas, muitas vezes, por que tal trabalho é desenvolvido assim, se eu poderia facilitar de outro modo, que eu vou ganhar e eu vou lhe ajudar a ter uma qualidade melhor. Aproxima ambos. E o próprio funcionário se sente mais valorizado, tendo uma relação mais direta com o patrão, não? Existe uma crítica muito forte no sentido de que por que eu não sou promovido e fulano é promovido, Beltrano foi promovido. E nem sempre existe uma meritocracia. Existe uma questão política nisso? Pode ser que sim. Existe uma questão de favorecimento? Muitas vezes sim. Mas eu tenho condições de avaliar quem realmente me entrega? Sim, eu tenho. E eu tenho como empregador fazer isso. O que eu tenho que cuidar, e por isso que nós falamos hoje em limites, é até onde que eu posso exigir. Esse é o meu limite, esse é o ponto-chave. O que a gente verifica? Eu posso exigir um canto motivacional do meu empregado, como a gente verifica em algumas grandes redes? Essa é uma pergunta. Claro. A dúvida, por quando pode, quando não pode? Eu posso exigir, eu não posso obrigar. Por que eu posso exigir? Porque talvez eu esteja dando para ele também uma qualidade para melhorar o dia, para realmente se sentir uma pessoa melhor. Mais útil, né? Mais útil. Agora eu tenho uma pessoa retraída na minha equipe. Eu não posso exigir que essa pessoa faça isso, porque eu não contratei ela para fazer isso, eu contratei para trabalhar. Eu posso entregar um plus, mas eu não posso exigir aquilo que eu vá constranger. Ou seja, eu não contratei o meu funcionário para sorrir para mim, sim para executar as tarefas que para executar as tarefas. E é um dos maiores fatores de descontentamento dos profissionais são essas coisas, né? Não ter essa relação para saber como é que vive o patrão, como é que é. Esse é um despreparo geral. O que a gente vê na prática é um despreparo geral. O empregador, ele é detentor de um poder de comando da atividade, não do empregado. Claro. Ele não pode coordenar a vida da pessoa. Ele pode coordenar a função que aquela pessoa exerce naquele local. Que se dispõe a exercer. Que se dispõe. Existe uma máxima que a gente muitas vezes verifica no dia a dia de processos, que até nos chama atenção, que são empregadores que não admitem o uso do telefone celular no expediente, e eles justificam que eles não usam o telefone ligando para o empregado fora do expediente. Então é uma troca justa. Claro.
Não traga a vida pessoal para o trabalho e não leve o trabalho para a vida pessoal. Muitas vezes seja difícil de evitar isso. E e-mails também. Hoje, com as redes sociais, as pessoas se confundem muito, né, doutor? Também. E isso gera outros efeitos que nós já discutimos. Um e-mail fora do expediente, ele certamente pode gerar um problema de ordem de hora extra, de trabalho, de não permitir que o empregado desenvolva a sua relação social e, consequentemente, eu também tenho um contraponto, que às vezes um trabalho mal exercido no momento errado pode gerar um efeito para a empresa, negativo. Claro. Doutor, e quais são os deveres e os direitos dos empregados e dos empregadores? Como é que funciona isso? Essas questões de deveres e direitos nós acabamos abordando na nossa conversa, mas é nesse sentido, é uma questão de uma palavra que resumiria tudo. Claro. Fidelidade. E essa fidelidade é recíproca, do empregado para o empregador e do empregador para o empregado. Né? Se discute muito aquela questão de a pessoa nunca sabe o dia de amanhã, com relação a uma eventual demissão, uma eventual rescisão, mas o trabalho tem que ser desenvolvido no hoje. Claro que sim, primando pela continuidade, mas ele tem que ser desenvolvido honestamente durante aquele período. Ele deve ser desenvolvido de modo lícito entre ambas. Né? Então, é importante, usando o mesmo exemplo de antes, que o empregado aponte um defeito para o seu empregador, no sentido, olha, podemos melhorar nossa produção nesse sentido, tal qual o empregador. Não vou admitir esse sentido porque eu tenho um outro viés com relação à visão do meu negócio. Essa conversa é importante. Esses deveres, hoje, mais do que nunca podemos usar essa expressão, exige uma aproximação de ambos. Assim, facilita, inclusive, vencer essa crise que a gente vem enxergando. É nas crises que a gente enxerga as oportunidades, né? Tem aquela questão toda. E, doutor Alberto, não é raro as oportunidades que a gente tem de chegar nas empresas e ver um cara mal-humorado, mas o cara é muito competente, né? A pessoa é muito competente, né? Essa é uma equação difícil. Faz uma troca, né? Essa é uma equação muito difícil de resolver, né? Porque a gente tem que avaliar se ele é um vendedor mal-humorado que exige muitas vezes uma entrega melhor ou se ele é um operador de uma máquina individual mal-humorado. Sim, claro. Então, são aquelas particularidades que o dia a dia... E uma expressão que muitas pessoas, muitos consultores utilizam, que ela ela guarda uma certa pertinência, os feedbacks são importantes. Claro. Mas, doutor, para tudo isso existe um limite, né? Com certeza. Como é que são verificados esses limites entre as partes? Os limites, eu não posso jamais ter uma ingerência sobre a vida da pessoa. Tá certo. Eu posso ter uma atividade à função da pessoa. Eu posso exercer o meu poder de comando sobre aquele desenvolvimento. Vou usar o teu exemplo. Um vendedor mal-humorado, ele tende a não realizar vendas. Evidente. Porque a pessoa quando vai para o comércio, quando você vai para o comércio comprar alguma coisa... Tu quer receber uma pessoa bem-humorada. E não só isso, muitas vezes essa pessoa te cativa de uma forma que tu inclusive se constrange de não realizar aquele negócio ou de ir no concorrente. Acontece isso. Pô, fui tão bem tratado pelo aquele fulano, como é que eu não vou comprar ali? Eu tenho exemplos meus de já ter feito negociações com uma pessoa por conta do atendimento recebido. Com certeza. Então, o empregador, olha como a gente chega num ponto de analisar uma conduta pessoal vinculada ao trabalho. Nessa circunstância eu posso. Claro. Agora, pouco me importa se aquela pessoa é separada, é viúva, é casada, divorciada. Isso não. Isso não é elemento, isso é uma questão subjetiva fora do trabalho. Agora, fulano, eu estou com problema porque a sua conduta não representa o meu negócio. Eu posso fazer essa atuação. Então, novamente, a gente aborda limites tênues que o empregador deve ter muito cuidado e o empregado também, aquilo que ele tem que entregar. É muito difícil, vou fazer uma afirmação um pouco polêmica, mas o trabalho unicamente pelo salário é um trabalho um pouco perigoso. O trabalho tem que ser desenvolvido dentro daquilo que a pessoa tem uma vocação. E com satisfação. Ou que tem essa satisfação. Porque isso faz uma diferença. É claro, eu não estou aqui me furtando de uma realidade, que a pessoa precisa trabalhar. Não é isso que eu digo. Mas, quanto mais próximo daquilo que goste a pessoa esteja fazendo, melhor é o desempenho. Claro, sempre vai Esse é um ser, fato, na verdade, né? Quando a pessoa gosta, tudo realiza muito bem, né? Sem dúvida. Doutor, e se não foram observados esses limites, o que a gente pode, como é que pode resolver isso? Tá, nós temos... A resposta a essa pergunta ela é legal, ela vem da lei. O empregador, ele se submete a situações pontuais e o empregado também. Descumprimento de ambos gerarão faltas. E essas faltas poderão gerar uma rescisão do contrato de trabalho por conta de uma falta do empregador, de modo que será equiparado a uma dispensa sem motivação e, portanto, serão devidos todos aqueles direitos.
E por parte do empregado, ele poderá eventualmente ser advertido, suspenso ou mesmo demitido por justa causa, caso ele exceda aquela situação que ele deva observar. E pode existir outras punições nesses casos? Geralmente, no âmbito privado, são essas três. Né? Não é aconselhável que o empregador invente uma terceira, e aí entra um problema sério. Punição clássica. O vendedor não realizou a meta, não cumpriu a meta. Ele vai usar uma orelha de burro, ele vai usar o nariz de palhaço, ele vai ficar carregando um balão dentro da empresa onde todos identifiquem. Isso não é uma punição admitida. Isso é bullying, né? Isso a gente chama bullying, mobbing, são esses assédios. Isso é muito grave. Eu posso demitir, é muito menos gravoso, psicologicamente falando, uma demissão nesse sentido, a manutenção do empregado nessa situação extremamente constrangedora. Isso pode gerar... A doutrina ela avança um pouco no estudo psicológico, mas ela vai nesse caminho e ela tem uma certa lógica quando ela começa a apontar síndromes, doenças de cunho psicológico, de cunho depressivo. Então não é aconselhável, isso não faz parte da relação de emprego, isso é errado e as empresas não podem. Elas podem advertir, punir, a punição, a advertência, uma suspensão, uma demissão, mas dentro daquilo que a lei permite. Fazer esse tipo de conduta, ou, por exemplo, vou castigar meu empregado, ele vai ficar sentado tal qual uma criança fica. Isso não existe. Nem para as crianças hoje em dia se tolera mais esse tipo de conduta, né? Nem na escola se fala. Nem na escola, muito menos no ambiente de trabalho. Claro. Doutor, então, para resumirmos tudo isso que a gente falou agora, para que o telespectador entenda melhor, a boa maneira do bom convívio é o funcionário trabalhar com muito prazer e muita satisfação e o dono da empresa, o empregador, respeitá-lo cada vez mais. Quanto mais próximo dessa máxima nós chegarmos, menos problemas nós teremos. E que é o que a gente quer, né? Com certeza. Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, que a gente falou dos limites das relações de trabalhos, de empregos, na verdade, né? Com o empregador e o empregado. E a gente falou e... Qualquer dúvida pode ligar para o nosso programa ou pode acessar o nosso e-mail aí, programa@guaraciandrade.com.br. A gente está aqui no rodapé do vídeo. Doutor Alberto, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração. Volte sempre Eu que agradeço a participação. Ao nosso espaço Atualidade Jurídica de hoje, como a gente tem sempre, todos os dias, né? Que esclarece muito aí para o nosso telespectador, tá bem? Muito obrigado. Obrigado mesmo, volte sempre. Obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica, então, como eu disse agora há pouco, com o doutor Alberto Rosman, do Garcia e Garcia Advogados Associados. É isso? Isso aí. Obrigado. Obrigado. Até o próximo programa.